Você é uma vergonha para esta família. Meu pai cuspiu do outro lado da mesa de jantar, com o rosto vermelho de fúria. Sua irmã vai se casar e você vai pagar por isso, cada centavo. Meu nome é Madison Parker e foi assim que descobri que minha generosidade vinha financiando minha própria humilhação por 8 anos. Naquela noite, meus pais exigiram que eu pagasse $275 mil pelo casamento da minha irmã Ashley em 30 dias. Quando hesitei, minha mãe bateu a palma da mão na mesa. Se você não vai sustentar esta família, então vá embora e não volte mais. Ashley ficou sentada ali, sorrindo. Se você estiver assistindo, por favor, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. O que eles não sabiam é que tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. Porque aqueles papéis que me enganaram para assinar há 8 anos estavam prestes a se tornar o pior pesadelo deles. Por 10 anos, eu fui o caixa eletrônico da família, enquanto Ashley fazia o papel de criança de ouro. O padrão começou quando eu tinha 22 anos, recém-saído da faculdade, com meu primeiro emprego como analista em uma pequena empresa de investimentos. Ashley tinha 18 anos, e meus pais decidiram que ela merecia um ano sabático na Europa, financiado pelo meu bônus de contratação. A Ashley precisa se encontrar, explicou minha mãe. Você já tem um emprego. Você já tem o suficiente. Enquanto eu trabalhava 80 horas por semana dormindo no sofá de uma amiga para economizar dinheiro, Ashley postava fotos de Santorini no Instagram. Quando ela voltou, meus pais lhe deram um BMW por ter sobrevivido a um ano tão desafiador. Eu ainda pegava o metrô às 5 da manhã. Os pedidos não paravam. O apartamento de Ashley em Manhattan. Ela não consegue viver no Brooklyn como você, Madison. Ela tem padrões. Sua boutique de moda fracassada. Jovens empreendedores precisam do apoio da família. Sua terceira tentativa de pós-graduação. Educação é um investimento. Enquanto isso, meu pai, Robert Parker, era o presidente da Westchester Charity Foundation, organizando eventos de gala nos quais ele apresentava a Ashley como minha filha, a artista, e eu como Madison. Ela trabalha com números. Ele brincava com os amigos do golfe sobre conhecer todos os grandes nomes do mundo financeiro, sem nunca me perguntar sobre o meu trabalho. Quando completei 32 anos, eu já tinha dado a eles mais de $400 mil, não empréstimos, presentes, porque família sustenta família. Como meu pai adorava dizer, enquanto ajustava seu Rolex em eventos beneficentes onde bancava o filantropo generoso. A ironia. Enquanto eles gastavam meu dinheiro, eu construía discretamente algo que eles nem se deram ao trabalho de notar. Mas falarei mais sobre isso depois. O que importava naquela noite no jantar era que eles finalmente tinham ido longe demais. E o sorriso irônico de Ashley enquanto ela deslizava a fatura do casamento pela mesa. Foi nesse momento que tudo mudou. Enquanto minha família me via como sua conta bancária pessoal, eu estava subindo uma escada que eles nem sabiam que existia. Daquela posição de analista iniciante, trabalhei até me tornar sócio-gerente na Apex Capital, supervisionando um portfólio avaliado em $850 milhões. A transformação não tinha sido fácil. Jornadas de 16 horas, certificações de fim de semana, voos noturnos para Hong Kong. Eu havia conquistado meu CFA enquanto Ashley se encontrava no Burning Man às minhas custas. Fechei negócios que valiam centenas de milhões enquanto meus pais reclamavam que eu não conseguiria ir à inauguração da exposição de cerâmica da Ashley. Ah, você trabalha com números. Que legal, querida, dizia minha mãe sempre que eu tentava explicar uma aquisição importante. Enfim, sobre o local do casamento da Ashley. Eles nunca me perguntaram por que comecei a voar na classe executiva ou como, de repente, eu conseguia atender aos seus pedidos intermináveis. Quando mencionei que tinha aparecido na lista 40 Under 40 do Financial Times, meu pai bocejou e mudou de assunto para o novo namorado da Ashley. Um DJ promissor. Verdadeiro destaque. Meu mentor, James Morrison, ex-sócio do Goldman Sachs e atual membro do conselho de 3 empresas da Fortune 500, me acolheu há 5 anos. Ele me ensinou muito mais do que apenas finanças. Nunca deixe que eles vejam o seu valor, Madison, ele me disse depois de ver minha família me dispensar em um evento beneficente. No momento em que eles souberem do seu valor, tentarão reivindicar o crédito por isso. Então fiquei quieto. Deixei que pensassem que eu era apenas a Madison que trabalha com números enquanto construía relacionamentos com pessoas cujos nomes viraram manchetes. Deixei que acreditassem na narrativa deles enquanto eu acumulava um poder que eles nem conseguiam compreender. Aquela pasta azul trancada no cofre do meu escritório. Ela continha mais do que apenas documentos financeiros. Ela continha a verdade sobre quem realmente possuía o que na família Parker. 8 anos atrás, cometi o que parecia um erro simples.
confiei no meu pai. Era dezembro de 2016 e eu tinha acabado de receber meu primeiro grande bônus, $180 mil. Após um ano recorde. Papai me chamou ao escritório com uma urgência incomum. Só uma papelada bancária de rotina, disse ele, deslizando uma pilha de documentos sobre sua mesa de mogno. Planejamento patrimonial, otimização tributária. Você sabe como essas coisas podem ser complicadas. Eu estava exausto de uma fusão que me manteve no escritório por 3 dias seguidos. Meu pai já tinha preenchido a maioria das informações. Post-its amarelos marcando onde eu precisava assinar. Sua mãe e eu queremos ter certeza de que tudo esteja devidamente estruturado para os investimentos da família. A casa Investister, uma ampla propriedade colonial avaliada em $4,2 milhões. Já naquela época sempre foi descrita como propriedade da família. Meu pai constantemente se referia a ele como nosso investimento em eventos beneficentes, gabando-se do valor dos imóveis e do crescimento do patrimônio. Rubrica aqui, assinatura ali, ele ordenava, mal me deixando ler. Quando tentei diminuir o ritmo, ele ficou impaciente. Madison, você confia no seu pai ou não? Sou administradora de imóveis há 30 anos. Então, assinei 7 documentos no total. A pasta azul voltou para o arquivo dele. E eu voltei para o meu apartamento pensando que tinha ajudado com alguma estratégia fiscal familiar. Por 8 anos. Aquele momento assombrou as bordas da minha memória. Por que ele estava tão apressado? Por que a mamãe estava parada na porta, observando nervosa? Por que eles sempre mudavam de assunto quando eu perguntava sobre a hipoteca da casa? A resposta estava guardada no meu cofre, esperando. Uma cópia que eu havia obtido discretamente 6 meses atrás, quando algo parecia estranho em sua última emergência financeira, mas eu ainda não a tinha aberto. Com medo do que poderia encontrar. Os planos para o casamento de Ashley eram uma verdadeira aula de excessos. O Rainbow Room, 65 andares acima de Manhattan, com seu glamour art deco e vistas panorâmicas. 350 convidados, incluindo todos os contatos sociais que meus pais cultivaram ao longo dos anos. Flores trazidas semanalmente do Equador para consultas de frescor. Um vestido personalizado da Vera Wang que custou mais do que o salário anual da maioria das pessoas, $45 mil só o vestido. É o meu dia especial, Ashley anunciou naquele jantar, entregando-me a fatura detalhada como se estivesse apresentando uma proposta comercial. Você me deve isso depois de todos esses anos ausente de eventos familiares. A audácia era de tirar o fôlego. Eu tinha perdido aqueles eventos porque estava trabalhando, ganhando dinheiro que eles gastavam tão generosamente. Mas na mente de Ashley, moldada por anos de narrativa dos nossos pais, eu era a irmã egoísta que escolheu a carreira em vez da família. O pior é que ela já tinha feito depósitos, $20 mil aqui, $15 mil ali, tudo presumindo que eu cobraria. A cerimonialista até ligou para o meu escritório, confirmando o cronograma de pagamento da senhorita Parker para o saldo restante. É só dinheiro, disse minha mãe, dando um tapinha na mão de Ashley. Madison tem bastante, não é, querida? O total chegou a $275 mil. Com vencimento em 30 dias, de acordo com o plano de pagamento que Ashley havia negociado sem me consultar. O casamento estava marcado para a véspera de Ano Novo. Dali a apenas 10 semanas. Todos os fornecedores foram informados de que Madison Parker, o financista de sucesso, cuidaria das contas. Fiquei olhando para a fatura, observando o sorriso satisfeito do meu pai e o olhar expectante da minha mãe. Ashley já estava navegando pelos resorts para a lua de mel no celular, confiante de que sua irmã do caixa eletrônico entregaria. Como sempre. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de desencadear a própria ruína. O jantar havia sido orquestrado como uma aquisição hostil corporativa. Percebi isso quando cheguei e encontrei a cerimonialista da Ashley já lá, com o laptop aberto e os portais de pagamento prontos. Não era um jantar em família. Era uma emboscada. Papai ficou em pé na cabeceira da mesa como se estivesse apresentando para o conselho de sua instituição de caridade. Vamos discutir isso como adultos, começou ele, abrindo uma apresentação de PowerPoint em seu tablet. Suas obrigações familiares. Os slides eram insanos. Ele havia detalhado todas as despesas da família desde o nascimento de Ashley, concluindo de alguma forma que eu vinha pagando a minha parte há menos há anos. Havia gráficos, tabelas e até um cronograma de pagamentos que se estendia pelos próximos 5 anos, abrangendo os futuros investimentos da família. Você ganha 7 dígitos, Madison, ele declarou, como se estivesse revelando informações confidenciais. Está na hora de você agir como tal. Família apoia família. Mamãe interveio com precisão treinada.
Nós nos sacrificamos muito pela sua educação, escolas particulares, tutores para o SAT, consultores de inscrição para a faculdade que você pagou com o fundo fiduciário da sua avó, eu disse calmamente. A sala ficou em silêncio. O rosto do meu pai corou. Como você ousa? O fundo fiduciário que deveria ser dividido entre Ashley e eu, continuei. Mas de alguma forma, só cobriu minha educação porque Ashley precisava mais da dela. Ashley riu. Riu mesmo. Meu Deus, você é patético. Continua contando centavos enquanto alguns de nós tentamos viver. Foi então que o pai deu o ultimato. Você tem duas opções. Pagar o casamento da sua irmã e começar a contribuir de verdade para esta família ou ir embora e nunca mais voltar. A mãe assentiu. Ashley sorriu. Elas tinham ensaiado aquilo. Olhei para a conta detalhada mais uma vez. $275 mil com vencimento em 30 dias. Então me levantei. Peguei meu celular e digitei uma única mensagem para Marcus Shane, meu advogado. Pegue tudo dos arquivos do espólio de Parker hoje à noite. Não explode e não discuti, apenas fiquei ali calculando. A voz do meu mentor, James Morrison, ecoava em minha mente. Nunca mostre suas cartas antes do tempo. Deixe-os pensar que venceram enquanto você planeja a derrota deles. Preciso de um tempo para pensar, eu disse calmamente, pegando meu casaco. Não há nada em que pensar, rosnou papai. Sim ou não, Madison? Você faz parte desta família, ou não? 24 horas, respondi. Isso é razoável para uma decisão de $250 mil. Ashley revirou os olhos. Tão dramático. Não é como se você não pudesse pagar. Saí sem dizer mais nada, mas minha mente estava a mil. No carro, liguei para Marcus Shane, sócio sênior da Shane & Associates e o melhor advogado imobiliário de Nova York. Tínhamos trabalhado juntos em várias aquisições para a Apex Capital, e ele me devia um favor de quando coloquei em contato com um cliente bilionário. Marcus, preciso que você retire tudo dos arquivos do espólio de Parker, eu disse assim que ele respondeu. Todos os documentos relacionados à propriedade de Westchester hoje à noite. São 23 horas, Madison. Eu sei. Me cobre as taxas de emergência. Preciso desses documentos em até 2 horas. Meu próximo telefonema foi para minha assistente. Extraia todas as transferências financeiras para Robert e Patricia Parker das minhas contas. Todas elas. Volte 10 anos. A viagem até o meu apartamento levou 30 minutos. Quando cheguei, meu telefone estava vibrando. Marcus havia enviado um arquivo criptografado com o rótulo Documentação Urgente do Espólio de Parker. Servi-me de uma taça de vinho, abri meu laptop e comecei a ler. O que encontrei naqueles documentos me fez rir. Aliás, rir alto pela primeira vez em anos. Minha família achou que tinha ganhado na loteria com aquele ultimato. Eles não faziam ideia de que tinham apostado a casa toda, literalmente, e perdido tudo. O documento de transferência da escritura foi datado de 15 de dezembro de 2016. Claro como o dia. Madison Parker, única proprietária do imóvel, 47 Woodland Drive, Westchester, Nova York. Preço de compra, $4,2 milhões. Entrada, fundos pessoais de Madison Parker. Hipoteca, nenhuma. Aparentemente eu tinha comprado de cara. Marcus, eu disse, retornando a ligação imediatamente. Estou lendo corretamente? Você é dona da casa, Madison. Livre e desembaraçada. Sua assinatura é autenticada em cartório, registrada no condado. Seu pai assinou como vendedor. Mas eu nunca comprei uma casa. Eu assinei documentos de planejamento patrimonial. A voz de Marcus era sombria. Aqueles não eram documentos de planejamento patrimonial. Seu pai vendeu a casa dele para você e embolsou o dinheiro. Com base nesses registros bancários, ele o usou para pagar dívidas enormes. Jogo. Parece valer cerca de $3,8 milhões. Minhas mãos tremiam enquanto eu percorria 8 anos de pagamentos de imposto predial, todos das minhas contas, deduzidos automaticamente. Eu nunca os questionei, presumindo que fossem algum fundo de investimento que meu pai havia criado. Tem mais, continuou Marcus. Legalmente, seus pais moram na sua casa sem pagar aluguel há 8 anos. O aluguel de mercado para um imóvel como esse é de no mínimo $4 mil por mês. São $384 mil de aluguel não pago. Podemos provar tudo isso, Madison. É tudo registro público. A escritura, a transferência, os pagamentos de impostos. Seu pai cometeu fraude, tecnicamente, mas a venda em si é completamente legal e vinculativa. Você é dona daquela casa. Fiquei olhando para os documentos. 8 anos de mentiras. 8 anos deles morando na minha casa enquanto exigiam que eu pagasse pelo estilo de vida deles.
8 anos me chamando de egoísta enquanto eles literalmente roubavam de mim. Marcos, eu disse baixinho, faça um aviso de despejo, 30 dias, e calcule o aluguel atrasado com juros. Madison, eles são seus pais. Eles me deram um ultimato. Estou apenas retribuindo o favor. Você consegue imaginar descobrir que sua família mora na sua casa e te trata como um estranho? Se esta história te marcou, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Compartilho essas histórias porque sei que muitos de vocês já enfrentaram situações semelhantes com familiares que se aproveitam da sua gentileza. Deixe um comentário abaixo. Você já teve que estabelecer limites rígidos com a família? Suas histórias ajudam outras pessoas a perceber que não estão sozinhas. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando decidi agir. 3 dias após o confronto no jantar, recebi um e-mail inesperado. O evento de gala anual da Westchester Charity Foundation, em 15 de novembro, no Plaza Hotel. Mas este não era um convite qualquer. O conselho estava me convidando como palestrante especial para representar jovens profissionais de sucesso na área financeira. A ironia era deliciosa. Este era o evento mais importante do meu pai, onde ele se fazia de rei entre a elite de Westchester. 400 convidados VIP, cobertura completa da mídia, transmissão ao vivo para doadores do mundo todo. E agora eles me queriam no palco. Liguei para James Morrison, que por acaso fazia parte do conselho da fundação. Você organizou isso? Seu pai vem se gabando do sucesso da Apex Capital há anos, disse James. A firma que orientou sua carreira. Vários membros do conselho querem conhecer a verdadeira Madison Parker. Além disso, a Apex acaba de comprometer $250 mil como patrocinadora platina. Nós fizemos. Você fez. Minha sugestão, sua aprovação. Verifique seu e-mail do mês passado. Você assinou. Eu tinha feito isso durante uma onda de doações de fim de ano. Eu não tinha percebido que era a organização do meu pai. Madison, continuou James, Robert tem falado muito sobre valores familiares ultimamente. Muito se fala sobre apoiar a próxima geração e a importância da riqueza geracional. O conselho quer que você fale sobre liderança jovem em finanças. Perfeito. Papai teria que me apresentar e ficar ali sorrindo enquanto eu subia no palco. Ele não podia recusar sem explicar porque sua própria filha, aquela de quem ele tanto se gabava, não era bem-vinda. Liguei para Marcos. Você consegue ter os papéis de despejo prontos até 15 de novembro? Isso é em 2 semanas. Eu sei. E Marcos, prepare uma apresentação completa, documentos, cronograma, tudo. Deixe tudo pronto para a diretoria. A festa em que meu pai exibiu sua falsa generosidade se tornaria o palco da verdade. Ele construiu sua reputação com o meu dinheiro em casa. Hora de cobrar. O ataque familiar começou imediatamente depois que concordei em refletir sobre as exigências deles. Ashley deu o primeiro tiro, uma mensagem em grupo para todos os nossos parentes, com capturas de tela dos locais do casamento e uma história triste sobre como eu estava destruindo os sonhos dela. Madison ganha milhões e não vai contribuir com um dia sequer de felicidade, escreveu ela. Que irmã? Tia Margaret ligou algumas horas depois. Sua mãe está em prantos, Madison. Como você pode ser tão cruel? Depois vieram as campanhas diárias de culpa da mamãe. Mensagens de voz às 6 horas da manhã. Eu não conseguia dormir pensando em como falhamos como pais. Onde foi que erramos com você? Mensagens à meia-noite. A pressão do seu pai está nas alturas. O médico disse que é por causa do estresse. Meu pai adotou uma abordagem diferente. Intimidação corporativa. Ele enviou cartas formais em papel timbrado da Westchester Charity Foundation, insinuando que eu estava prejudicando a posição filantrópica da família. Ele até fez seu amigo advogado enviar uma ameaça vaga sobre as obrigações familiares sob a lei do estado de Nova York. Mas a escalada da Ashley foi a mais reveladora. Ela enviou a fatura do cerimonialista diretamente para o meu escritório, com a inscrição pagamento urgente necessário para evitar cancelamento. Ela me listou como fiador sem meu conhecimento. Minha assistente interceptou. Madison, este contrato tem sua assinatura falsificada. Fraude. Fraude de verdade. A cerimonialista ligou em seguida confusa. Senhorita Parker, sua irmã disse que a senhora aprovaria o pacote especial. Só as flores custam $30 mil. Não aprovei nada. Por favor, enviem todos os contratos e correspondências para o meu advogado Marcus Shen. Naquela noite, uma mensagem da Ashley. Você vai estragar tudo, como sempre. Todo mundo sabe o quanto você é egoísta. Até a família do Brad acha você patético. Brad, o namorado de Jake, a pediu em casamento com um anel suspeitosamente parecido com o que havia desaparecido do porta-joias da minha mãe no ano passado.
Mas guardei essa observação para mim por enquanto. 48 horas antes da gala, Marcos e eu estávamos sentados em sua sala de conferências, cercados de provas. A mesa de mogno estava coberta de documentos, cada um etiquetado e indexado como provas de julgamento. Prova A, disse Marcos, segurando a escritura. Transferência de propriedade, 15 de dezembro de 2016. Selo do condado autenticado e irrefutável. Prova B, 8 anos de pagamentos de imposto predial das suas contas. Total de $287 mil. Anexo 100, análise comparativa de aluguéis. Estimativa conservadora de $4 mil mensais. Total devido, $384 mil. Anexo 500, os contratos de casamento falsificados em seu nome. Ele preparou tudo em uma pasta de couro e, a meu pedido, uma apresentação em PowerPoint. Limpo, profissional, devastador. Você poderia destruí-los com isso, disse Marcos baixinho. Não apenas envergonhá-los, destruí-los. Eu não quero destruição, eu quero a verdade. Passei o dia seguinte ensaiando meu discurso. Não aquele que o conselho da instituição de caridade esperava sobre liderança jovem, mas sobre valores familiares reais, sobre responsabilidade. Sobre a diferença entre generosidade e exploração. James Morrison ligou naquela noite. Seu pai passou a semana toda se gabando da sua aparência. Disse que está orgulhoso que a filha finalmente esteja retribuindo a comunidade. Ele mencionou o casamento? Constantemente. Diz que está organizando o casamento da temporada para a Ashley. Vários membros do conselho são convidados. Perfeito. Quanto mais alto ele construía seu castelo de cartas, mais espetacular era o colapso. Peguei o aviso de despejo que Marcos havia preparado. 30 dias para desocupar. Linguagem jurídica padrão. Mas ver os nomes dos meus pais como inquilinos e o meu como proprietário ainda parecia surreal. Meu celular vibrou. Uma mensagem da mamãe. Te vejo no baile, querida. O papai planejou uma apresentação maravilhosa. Vista algo apropriado. Olhei para o meu terno Armani pendurado no armário. Ah, eu usaria algo apropriado. Apropriado para servir à justiça. O grande salão de baile do Plaza Hotel brilhava com a elegância da alta sociedade. Lustres de cristal lançavam luz dourada sobre mesas redondas revestidas de seda marfim. 400 membros da elite de Westchester se misturavam com taças de champanhe, cujos diamantes refletiam a luz como estrelas dispersas. Papai estava parado na entrada como um rei recebendo súditos, seu smoking personalizado impecável, seu sorriso treinado. Senador Reynolds, que bom que você pôde vir. Lembra da minha filha, Ashley? Ashley posou ao lado dele com um vestido Oscar de la Renta de $8 mil, debitado do meu cartão de crédito sem autorização, segundo as últimas descobertas de Marcos. Ela mexia constantemente em seu novo anel de noivado, certificando-se de que todos notassem o diamante de 3 quilates. E esta, disse papai quando me aproximei com a voz um pouco mais grave, é Madison. Ela trabalha com finanças. Madison Parker. Harrison Wells, membro do conselho, deu um passo à frente com os olhos arregalados. A Madison Parker da Apex Capital. Robert, você nunca mencionou que sua filha administra o fundo de mercados emergentes mais bem-sucedido da cidade. O sorriso do pai se estreitou. Bem, eu não gosto de me gabar. Sua filha administra meu fundo de pensão Harrison Hill. Ela me fez uma fortuna. Robert, você deve estar tão orgulhoso. Claro, papai conseguiu dizer com o maxilar cerrado. Mais membros do conselho se reuniram, reconhecendo meu nome de publicações financeiras. A narrativa cuidadosamente elaborada do meu pai, Madison, a filha ausente. Ashley, o tesouro da família, começou a falhar à medida que uma pessoa após a outra elogiava minhas conquistas. Estamos muito honrados com sua palestra esta noite, disse o presidente da fundação, apertando minha mão. Seus insights sobre gestão de patrimônio serão inestimáveis. Atrás dela, 3 câmeras estavam se preparando para a transmissão ao vivo. O canal da fundação no YouTube já mostrava 1.200 pessoas esperando no chat. A equipe de mídia do local confirmou que as imagens profissionais estariam disponíveis em poucas horas. A mãe apareceu ao lado do pai, sussurrando com urgência. O sorriso de Ashley se tornou frágil. Eles sabiam que algo estava errado, mas não conseguiam identificar o que. Estavam prestes a descobrir. Pontualmente às 8h30, meu pai subiu ao palco. A sala ficou em silêncio enquanto ele ajustava o microfone, sua presença chamando a atenção. Atrás dele, um telão exibia o logotipo da fundação e o tema deste ano: Valores Familiares, Construindo Riqueza e Sabedoria Geracionais. Boa noite, ilustres amigos, começou ele, com seu barítono preenchendo a sala.
Esta noite celebramos não apenas a caridade, mas os valores que constroem famílias e comunidades fortes. Ele começou a fazer seus comentários preparados sobre generosidade, sobre aqueles que dão versus aqueles que apenas recebem. A ironia era tão forte que eu podia senti-la. Minha própria família, continuou ele, gesticulando em direção à nossa mesa, exemplifica esses valores. Minha filha Ashley, por exemplo, entende que a verdadeira riqueza não é o que você guarda, mas o que você compartilha. Ashley sorriu radiante. Mamãe enxugou os olhos para dar efeito. A plateia aplaudiu educadamente. Algumas pessoas, disse papai, seus olhos encontrando os meus, especialmente as gerações mais jovens, esqueceram essas lições. Elas se tornaram tão focadas no sucesso pessoal que se esqueceram de suas obrigações com a família e com a comunidade. Vários membros do conselho se mexeram desconfortáveis, sabendo que eu estava prestes a falar. Mas hoje à noite papai continuou, animando-se com o tema. Celebramos aqueles que entendem que sustentar a família não é apenas um dever, é um privilégio. É por isso que estou muito feliz em anunciar que a família Parker realizará o casamento da temporada nesta véspera de Ano Novo aqui mesmo no Plaza. Suspiros de alegria. Aplausos. Ashley se levantou e acenou como uma debutante. Uma celebração dos valores familiares, concluiu papai, financiada pela união familiar. Ele estava, na verdade, usando meu dinheiro que esperava que eu fornecesse para impulsionar sua posição social. O chat da transmissão ao vivo estava lotado de parabéns. Então, o presidente da fundação se levantou. E agora, por favor, deem as boas-vindas à nossa palestrante especial, Madison Parker, para compartilhar sua perspectiva sobre liderança e legado. O sorriso do meu pai congelou enquanto eu caminhava em direção ao palco, com minha pasta de couro na mão. Peguei o microfone com a calma que havia aperfeiçoado em salas de reunião. Obrigada, presidente Williams, e obrigada, pai, por esse discurso inspirador sobre valores familiares e generosidade. O público sorriu, esperando o apoio de uma linda filha. Gostaria de compartilhar uma história sobre generosidade de verdade. Continuei, abrindo meu portfólio. 8 anos atrás, assinei o que eu acreditava serem documentos de planejamento patrimonial. Eu confiava plenamente no meu pai. Atrás de mim, a tela mudou. Marcos, parado na cabine de tecnologia, havia começado a apresentação. O que eu realmente assinei, eu disse quando a escritura apareceu na tela, foi um contrato de compra e venda. Comprei a casa dos meus pais por 4,2 milhões de dólares. Suspiros percorreram a sala. Papai ficou parado no meio do caminho, depois se sentou enquanto as câmeras se voltavam para ele. Por 8 anos, meus pais moraram sem pagar aluguel na minha propriedade, enquanto exigiam que eu financiasse o estilo de vida deles. Hoje à noite, eles me pediram para pagar 275 mil dólares pelo casamento da minha irmã enquanto eu morava na minha casa. A tela mostrava registros de propriedade, pagamentos de impostos, a escritura original, tudo registro público, tudo indiscutível. Isso é mais do que dinheiro, continuei, com a voz firme apesar do soluço audível da minha mãe. É sobre a verdade, sobre a diferença entre generosidade real e exploração, sobre pais que veem seus filhos não como pessoas, mas como uma conta bancária. Ashley ficou gritando. Você está mentindo. Todos os documentos estão disponíveis publicamente. Respondi calmamente. Arquivo do Condado de Westchester, número 20.164.847. A contagem de espectadores na transmissão ao vivo chegou a 15 mil. Os comentários afluíram. Vários repórteres já estavam digitando em seus celulares. Meu pai falou sobre obrigações familiares, concluí. Então, deixe-me esclarecer as minhas. A partir de agora, meus pais têm 30 dias para desocupar minha propriedade. Marcos se levantou e caminhou em direção à mesa deles com um aviso de despejo. Porque os verdadeiros valores familiares, eu disse, incluem responsabilidade. Marcos chegou à mesa da família com os passos medidos de um advogado experiente. A sala prendeu a respiração quando ele colocou a pasta de couro na frente do meu pai. Senhor Robert Parker, anunciou Marcos, sua voz ecoando pelo salão silencioso. O senhor está sendo notificado para desocupar o imóvel localizado na Woodland Drive, 47, Westchester, Nova York. O senhor tem 30 dias a partir de hoje para retirar todos os seus pertences pessoais. Ele se virou para a mesa dos membros do conselho. Para maior transparência, preparei cópias de toda a documentação relevante para o conselho da fundação, considerando o cargo do Sr. Parker como presidente. Harrison Wells aceitou seu exemplar e o folheou imediatamente. Sua expressão mudou de confusão para choque. Robert, estes documentos mostram que você vendeu a casa para Madison há 8 anos.
É um mal-entendido, gaguejou papai com o rosto vermelho. Acordos familiares? A escritura é clara, interrompeu Harrison lendo. Madison Parker, única proprietária, comprada em 15 de dezembro de 2016. 4,2 milhões de dólares. A assessora jurídica da fundação, Patricia Artman, examinou a cópia dela. Tudo isso é legítimo. Selo do condado, reconhecimento de firma, arquivamento adequado. Robert, você não é dono daquela casa desde 2016. Na tela da transmissão ao vivo, a contagem de espectadores ultrapassou 18 mil. Os comentários rolavam rapidamente. Meu Deus, a filha é dona da casa e o presidente da instituição de caridade é uma fraude. Marcos voltou ao microfone. Para constar, 8 anos de aluguel não pago ao preço de mercado totalizam 384 mil dólares. A senhora Parker está disposta a perdoar essa dívida em troca de cooperação imediata com a ordem de desocupação. Um fotógrafo do Westchester Tribune capturou a expressão atordoada do pai. As câmeras da própria fundação registravam tudo. Ashley tentou arrancar os documentos de Harrison Wells, que os puxou, balançando a cabeça. Além disso, continuou Marcos, qualquer tentativa de assediar ou difamar a senhora Parker resultará em novas ações legais. A sala explodiu em sussurros. Não se tratava apenas de um drama familiar. Era uma fraude exposta ao vivo. Isso é mentira, rugiu papai, levantando-se com tanta força que sua cadeira tombou para trás. Madison, como você ousa emboscar sua família desse jeito? Senhor, por favor, acalme-se. Os seguranças se aproximaram, mas o pai os dispensou com um gesto. A mãe se levantou com o rímel escorrendo pelo rosto. Madison, nós somos seus pais. Como pôde nos humilhar assim? Ashley pegou o microfone de uma mesa próxima. Ela está com ciúmes. Ela sempre teve ciúmes de mim. Sua voz falhou de histeria. Isso é por causa do casamento. Ela não suporta que eu esteja feliz. A plateia recuou, os membros do conselho se levantaram para sair. A esposa do senador sussurrou para o marido, ambos com uma expressão horrorizada. Você quer nos destruir? Gritou meu pai, apontando para mim. Sua própria família, por quê? Dinheiro. Vocês se destruíram, respondi calmamente ao microfone. Acabei de mostrar a todos quem vocês realmente são. O noivo de Ashley, Brad, ficou paralisado, olhando fixamente para os documentos que Harrison Wells mostrava aos outros membros do conselho. Seus pais, sentados perto, já estavam juntando suas coisas. Senhora Davidson, disse a mãe de Brad em voz alta o suficiente para as câmeras captarem. Precisamos discutir esse casamento. Não tínhamos ideia de que os Parkers estavam nessa situação. O casamento vai acontecer, gritou Ashley. Madison vai pagar. Ela tem que pagar. A segurança finalmente interveio quando Ashley avançou em direção ao palco. 2 policiais a escoltaram de volta ao seu assento, com delicadeza, mas com firmeza. Papai tentou segui-lo, mas foi bloqueado. Robert, disse a presidente Williams ao microfone. Acho que você deveria ir embora. O conselho entrará em contato para discutir sua posição. O chat da transmissão ao vivo explodiu. A segurança ligou. A filha gritando. A diretoria pedindo para ele sair. 3 membros da diretoria já haviam saído. Outros estavam documentando tudo em seus celulares. A elite de Westchester estava testemunhando a destruição completa da imagem cuidadosamente construída por Robert Parker. E ainda não tínhamos terminado. Este é o momento em que tudo muda. Quando alguém finalmente enfrenta seus agressores da forma mais pública possível. Se você já sonhou em ter seu momento de vingança, curta agora mesmo. E se você acha que Madison foi longe demais ou não o suficiente, deixe-me saber nos comentários. Não se esqueça de se inscrever se quiser saber como essa família tentou retaliar e o que aconteceu com aquele casamento de 275 mil dólares. O resultado é ainda mais chocante do que a própria revelação. Em poucos minutos, o grande salão de baile transformou-se de um evento beneficente no marco zero do maior escândalo de Westchester. 3 membros do conselho renunciaram na hora, entregando suas cartas ao presidente Williams ali mesmo, na mesa principal. Não podemos nos associar a isso, anunciou Harrison Wells. Robert Parker está morando na casa da filha enquanto usa seu cargo para solicitar doações. Isso é inconcebível. O tesoureiro da fundação, Michael Shane, levantou-se em seguida. Vou convocar uma auditoria de emergência. Toda transação aprovada por Robert precisa ser revisada. Meu telefone vibrava sem parar. 47 e-mails em 10 minutos, todos de participantes da gala. Madison, não fazíamos ideia. Sua coragem é inspiradora. Você consideraria se juntar ao nosso conselho? Enquanto isso, o mundo de Ashley desmoronou em tempo real. Seu telefone tocou. A cerimonialista.
Ela atendeu no viva voz por acidente. Senhora Parker, acabei de ver o noticiário. Sem garantia de pagamento, estamos cancelando todos os preparativos imediatamente. Não, Ashley lamentou, mas a linha estava muda. Os pais de Brad se aproximaram da nossa mesa. Sua mãe não mediu palavras. O noivado está cancelado. Não permitiremos que nosso filho seja associado a fraudes e escândalos públicos. O próprio Brad ficou em silêncio, tirou o anel de noivado do dedo de Ashley e saiu com os pais. Ashley desabou, soluçando. O repórter do Westchester Tribune digitava furiosamente. Em menos de uma hora a manchete seria: House of Cards do presidente da instituição de caridade. Filha revela fraude imobiliária de 8 anos em gala. A transmissão ao vivo capturou tudo. Número de espectadores, 32 mil e aumentando. O canal da fundação no YouTube mais tarde relataria que este foi o vídeo mais assistido de todos os tempos. Infelizmente para o papai, o presidente Williams pegou o microfone uma última vez. Senhoras e senhores, pedimos desculpas por esta interrupção. A fundação realizará uma análise completa da situação. Agradecemos a paciência e o apoio contínuo. Mas o estrago já estava feito. A reputação de Robert Parker estava em ruínas. Testemunhada por todos que importavam. As 48 horas seguintes se desenrolaram como uma aula magistral sobre consequências. O Westchester Tribune publicou a matéria na primeira página. Escândalo da casa do chefe da instituição de caridade. Parker morava na casa da filha enquanto exigia dinheiro. Ao meio-dia, a suspensão do meu pai foi oficializada. A fundação divulgou um comunicado. Robert Parker foi colocado em licença por tempo indeterminado, aguardando uma auditoria abrangente de todas as atividades financeiras durante seu mandato como presidente. O desastre no local do casamento foi o que mais impactou Ashley. O Rainbow Room não só cancelou como também reteve o depósito de $20 mil, já que o contrato era fraudulento. Minha assinatura falsificada significava que Ashley não tinha legitimidade para isso. O florista, o fotógrafo e a banda seguiram o exemplo. Em 2 dias o casamento dos seus sonhos havia evaporado. Nossos vizinhos de Westchester escolheram um lado rapidamente. Os Richardons, que conviveram com meus pais por 15 anos, devolveram a chave reserva da minha mãe com um bilhete. Preferimos nos distanciar dessa situação. O clube de campo suspendeu a filiação do meu pai enquanto aguardava uma análise de conduta imprópria. 17 parentes me ligaram. A família se dividiu. Os que ficaram horrorizados com a mentira dos meus pais versus os que acharam que eu tinha ido longe demais. O texto da prima Sarah resumiu a opinião da maioria. Sempre nos perguntamos como o tio Robert conseguia sustentar aquele estilo de vida com um salário de caridade. A transmissão ao vivo atingiu 127 mil visualizações. Os comentários variaram de melhor vingança de todos os tempos. É por isso que não se mexe com gente do mercado financeiro. Alguém já havia criado um remix no TikTok do meu pai gritando, isso é mentira, que ganhou 50 mil curtidas em 6 horas. Marcos me encaminhou um e-mail da Receita Federal. Estamos iniciando uma revisão das declarações de imposto de renda de Robert Parker dos últimos 8 anos, especificamente em relação à renda não declarada da venda do imóvel. Cada mentira, cada engano, cada ano em que se aproveitaram de mim, tudo estava se revelando de uma vez. E eles não tinham ninguém para culpar além de si mesmos. O desespero começou quando o advogado do meu pai enviou uma carta formal propondo mediação para resolver esse mal-entendido familiar. Tradução. Eles estavam em pânico. A primeira oferta do meu pai, feita por meio do advogado, foi um insulto. Robert reconhecerá a propriedade de Madison se ela permitir que eles permaneçam como inquilinos por um aluguel abaixo do mercado. Não me dei ao trabalho de responder. Mamãe deixou 23 mensagens de voz em 3 dias, cada uma mais frenética que a anterior. Madison, querida, por favor. Estamos sendo crucificados. Os vizinhos não querem falar com a gente. Seu pai não pode aparecer no clube de golfe. Por favor, me ligue de volta. Me ligue. Ashley tentou uma tática diferente. Ameaças. Vou contar para todo mundo sobre aquela época da faculdade em que você... Sua mensagem começou. Marcos imediatamente enviou uma ordem de cessar e desistir, lembrando Ad que difamação acarretava sérias consequências legais. Então veio a revelação que abalou até a mim. O investigador particular da família de Brad, contratado para investigar Ashley antes do casamento, compartilhou suas descobertas com Marcos. Ashley vinha recebendo dinheiro dos meus pais há anos, enquanto secretamente mantinha uma dívida enorme no cartão de crédito. Ela devia $73 mil em 12 cartões.
O casamento tinha como objetivo impressionar a família rica de Brad o suficiente para garantir seu futuro. Sua irmã estava planejando pedir falência depois do casamento, explicou Marcos. Deixe a família do Brad lidar com a dívida. A mãe do Brad me ligou pessoalmente. Obrigada, Madison. Você salvou meu filho de um desastre. Tínhamos suspeitas, mas sua revelação nos deu a prova de que precisávamos. A jogada final desesperada veio do próprio papai, quebrando a ordem de não contato. Ele apareceu no meu escritório, escoltado por seguranças, enquanto ele gritava: "Sou seu pai. Você me deve respeito." As imagens de segurança, que alguém vazou nas redes sociais, se tornaram mais um momento viral. O poderoso Robert Parker, reduzido a ser arrastado para fora do prédio da filha. Os comentários foram brutais, mas precisos. Respeito se conquista, não se herda. Enquanto minha família decaía, minha vida profissional decolava. 3 grandes clientes procuraram a Apex Capital uma semana após a gala, solicitando especificamente para trabalhar comigo. Qualquer pessoa que lide com a traição familiar com tanta compostura é exatamente quem eu quero gerenciando meu portfólio, disse Richard Blackstone, CEO da Blackstone Industries. Comprometendo $73 milhões com nosso fundo de mercados emergentes. O Women Finance Summit me convidou como palestrante principal para o próximo trimestre. O tema foi estabelecendo limites quando valores pessoais e profissionais se alinham. Só o valor da palestra foi de US cifrão 50.000. O boletim informativo do setor Finance Forward publicou uma matéria, Madison Parker, a executiva que se recusou a ser vítima. O artigo elogiou minha resposta ponderada à exploração familiar extraordinária e observou que os ativos sob gestão da Apex Capital aumentaram significativamente. Desde a revelação. O respeito da minha equipe era palpável. Analistas juniores que antes pareciam intimidados agora me abordavam com ideias. Você nos mostrou como é a verdadeira liderança, disse um deles. Defender si mesmo quando isso custa caro. 2 amigas de infância com quem eu havia perdido contato me procuraram. Jennifer, agora cirurgiã, me mandou uma mensagem. Sempre me perguntei por que você se distanciou. Agora eu entendo. Seus pais fizeram você se sentir como se nunca fosse suficiente. Estou aqui se precisar de apoio. Michael, meu parceiro de debate no ensino médio, foi mais direto. Seu pai costumava levar o crédito pelas suas conquistas, mesmo naquela época. Lembra quando você ganhou campeonatos estaduais e ele contou para todo mundo que tinha sido seu treinador? Todos nós sabíamos que era besteira. James Morrison ligou com a melhor notícia. O conselho quer lhe oferecer uma cadeira na Fundação Westchester. Eles precisam de alguém com integridade para reconstruir a confiança. Cada ganho profissional parecia uma validação, não apenas do meu sucesso, mas da minha decisão de finalmente me defender. O mercado havia falado. Autenticidade e limites eram vantagens, não desvantagens. 3 de dezembro, 14h12. A sala de conferências da Shein & Associates parecia um tribunal. Meus pais estavam sentados à mesa de mogno com o advogado, parecendo diminuídos. A presença imponente do papai e a compostura perfeita da mamãe desapareceram. Eles pareciam o que realmente eram, pessoas desesperadas que haviam ficado sem opções. Marcos deslizou o acordo de mediação sobre a mesa. Os termos da senhora Parker são inegociáveis. Os termos eram mais generosos do que eles mereciam. 60 dias para desocupar em vez de 30. Isenção do aluguel atrasado de $384 mil se assinassem hoje. Nenhuma acusação de fraude criminal registrada. Ordem de proibição de contato por 6 meses. Terapia familiar obrigatória antes de qualquer contato futuro. Isso é extorsão, vociferou o advogado do meu pai. Isso é misericórdia, corrigiu Marcos. Acusações de fraude criminal significariam prisão. As mãos do meu pai tremiam enquanto ele lia. O homem que comandava as salas de reunião não conseguia me olhar nos olhos. Há um requisito adicional, eu disse, falando pela primeira vez. Uma carta pública de desculpas reconhecendo o que você fez para ser publicada no Tribune. De jeito nenhum, começou papai. Então, prosseguiremos com as acusações criminais, disse Marcos simplesmente. Só as assinaturas falsificadas já valem 5 anos. Mamãe falou baixinho. Robert, por favor, assine. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de canetas arranhando. Eles assinaram cada página, rubricaram cada cláusula. Quando terminaram, levantei-me. Quero que vocês entendam uma coisa, disse eu. Não se trata de vingança. Trata-se de limites. Vocês me ensinaram que família apoia família, mas nunca me ensinaram que o apoio deve ser mútuo. Vocês pegaram e pegaram até não sobrar mais nada para pegar. Isso acaba hoje.
Papai finalmente olhou para mim. Vocês nos destruíram. Não, respondi. Vocês se destruíram. Eu simplesmente parei de permitir isso. Eles pareciam diferentes, de alguma forma menores. O cabelo do pai estava completamente grisalho. A mãe havia perdido o brilho artificial que a definirá por anos. Ashley não estava lá. Ela se recusará a vir, ainda se apegando à raiva. Olá, Madison, disse a mãe baixinho. Obrigada por concordar em nos encontrar. Marcos confirmou que eles haviam completado 14 sessões de terapia. A doutora Patricia Henley, terapeuta deles, relatou um progresso significativo no reconhecimento de padrões de abuso financeiro e sentimento de direito. Como você está? Perguntei, genuinamente curiosa. Sobrevivendo, papai respondeu honestamente. Trabalhando, fazendo terapia, aprendendo coisas sobre mim que eu nunca quis ver. Seu trabalho de consultoria pagava $65 mil por ano, uma fração do seu antigo salário, mas era um salário honesto. Minha mãe havia conseguido um emprego de meio período em uma boutique, seu primeiro emprego em 30 anos. Ashley, perguntei. Ela está com dificuldades, admitiu minha mãe. Ainda com raiva, ainda culpando todo mundo, menos a si mesma. Ela está trabalhando no varejo, morando conosco. O casamento nunca aconteceu. A família do Brad ameaçou entrar com uma ação judicial se ela o contatasse novamente. Conversamos por exatamente 1 hora. O tempo limite que eu havia estipulado. Eles não pediram dinheiro. Não manipularam. Não culparam. Progresso. A casa? Perguntou papai, cauteloso. Está sendo reformada. Vou me mudar no mês que vem. Ele assentiu, com algo que parecia aceitação nos olhos. É linda. Você vai ser feliz lá. Enquanto nos preparávamos para ir embora, minha mãe me entregou um envelope. Não esperamos que você leia, mas queríamos que você o recebesse. Mais tarde, encontrei uma carta dentro. Um pedido de desculpas de verdade, não o pedido público exigido por lei, mas um reconhecimento particular da dor que eles haviam causado. Foi um começo. Só um começo, mas mais do que eu esperava. Olhando para trás agora, entendo que essa jornada realmente me ensinou. Família não é obrigação. É respeito mútuo e cuidado genuíno. Não se compra amor com dinheiro, assim como não se pode exigi-lo com DNA. O mundo profissional acolheu a minha história. Falei em 3 conferências sobre liderança e limites, todas elas aplaudidas de pé. A mensagem repercutiu. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir a disfunção. Um jovem executivo me disse após minha palestra na Stanford Business School: minha família me chama de egoísta por ter limites. Sua história me mostrou que essa é a projeção deles, não a minha realidade. Alguns parentes entenderam. A prima Sarah começou a fazer terapia depois de testemunhar a implosão da nossa família. Se o tio Robert conseguiu te enganar por 8 anos, em que mentiras eu estou acreditando sobre a minha própria vida? Ela perguntou. Outros não. A tia Margarete ainda envia cartões de aniversário endereçados à filha que destruiu a família. Eu os dou para a coleção de artefatos tóxicos da minha terapeuta. Aparentemente, é bem comum. A verdade é que eu não destruí minha família. Eu revelei o que já estava quebrado. Como acender as luzes na casa de um acumulador. A bagunça sempre esteve lá, apenas escondida na escuridão. Minha família escolhida. Amigos que celebraram meu sucesso sem exigir pagamento. Colegas que respeitaram meus limites. James Morrison que orientou sem manipular. Eles me mostraram o que é um apoio de verdade. Família são as pessoas que querem a sua felicidade sem precisar possuí-la, disse o Dr. Henley durante nossa única sessão conjunta. Meus pais assentiram, finalmente começando a entender. Não comemoro o que aconteceu, mas também não me arrependo. Às vezes, o maior ato de amor é ensinar às pessoas que o amor não se mede pelo que você pode receber. Ele se demonstra pelo que você dá livremente, sem esperar nada em troca. A casa reformada mal se parecia com o museu de simulação que fora. Eu havia derrubado paredes literal e figurativamente. Os móveis escuros e pesados haviam desaparecido, substituídos por linhas claras e limpas. O escritório onde meu pai me enganou agora era uma biblioteca repleta de livros sobre psicologia, finanças e relacionamentos saudáveis. Todas as quintas-feiras eu oferecia um jantar para minha família de verdade. Amigos que me apoiaram, colegas que se tornaram confidentes e até mesmo o Dr. Henley, que se tornou um conselheiro de confiança. A sala de jantar que testemunhara aquele terrível ultimato agora ecoava com risadas genuínas. O valor da casa aumentara para $4,8 milhões após as reformas. Mas esse não era o valor real. Tornará-se um lar construído sobre a verdade,
Em vez de um monumento às mentiras. Meu trabalho de caridade continuou, mas com uma organização diferente, que ajudava jovens adultos a escapar de abuso financeiro. Ajudamos 43 pessoas em 6 meses, ensinando-as a reconhecer a manipulação disfarçada de amor. Meus pais estavam se reconstruindo aos poucos. Meu pai havia se juntado a um grupo de apoio para viciados em jogos de azar. Minha mãe era voluntária em um brechó, aprendendo o valor do dinheiro pela primeira vez. Ashley continuou sendo Ashley, mas essa era sua jornada. A porta para a reconciliação permaneceu aberta, mas com paredes de vidro transparentes. Eles podiam ver para dentro, eu podia ver para fora. Mas cruzar a soleira exigiu respeito mútuo, comunicação honesta e limites mantidos. Certa noite, em pé na minha cozinha, preparando o jantar para amigos, percebi algo profundo. Eu não havia apenas recuperado minha casa, eu havia recuperado minha vida. Cada cômodo, cada escolha, cada relacionamento agora era construído sobre um alicerce de verdade. Às vezes, o maior presente que você pode dar à sua família é ensiná-los que você não será menosprezado. E às vezes o maior presente que você dá a si mesmo é aprender que você merece mais do que ser o caixa eletrônico de alguém com um coração pulsante. A casa era minha. A vida era minha. O futuro finalmente era meu para construir. Obrigado por assistir à história de Madison enfrentando o abuso financeiro familiar. Se isso ressoou com você, inscreva-se e ative o sininho para receber mais histórias sobre como estabelecer limites e encontrar seu valor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não há problema em dizer não à família. O que você teria feito no lugar da Madison? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E lembre-se, você não pode servir de uma xícara vazia. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é ensinar as pessoas a te tratarem. Até a próxima!